Oi, pessoal! Dando continuidade na análise de sistemas desbalanceados, hoje nós vamos observar como realizar os cálculos de corrente de curto-circuito fase terra, que é um dos tipos de falta que são desbalanceados. Em aulas passadas, nós já estudamos como realizar o cálculo dos curtos-circuitos trifásicos. Porém, pela própria configuração, é mais difícil acontecer o contato simultâneo das três fases da rede elétrica. Então, portanto, as faltas, os problemas que acontecem no sistema elétrico de faltas trifásicas correspondem a somente 6% dos defeitos. Então, no outro extremo está o curto-circuito envolvendo somente uma das fases e a terra, correspondendo ali a 63% dos defeitos shunt. Antes de falar a respeito do cálculo do curto-circuito fase terra, aqui vão ser feitas algumas considerações para a dedução das equações das componentes simétricas, tanto das correntes quanto das tensões. Então, aqui vai ser designado como IA e B e C as correntes que saem do sistema que originalmente estava equilibrada e vai para a falta, respectivamente das fases A, B e C, como o próprio nome indica. Então, resumindo, nós temos aqui um sistema que ele é equilibrado e ele vai se tornar desequilibrado devido a essa falta. Essa falta ela vai sair da linha de forma shunt, de forma paralela, em que as correntes das fases A, B e C são aqui denominadas IA e B e C. Assim como nas correntes, as tensões de fase no local da falta serão designadas por VA, VB e VC. São tensões fase neutro. Então, seria a tensão na fase A para neutro, tensão na fase B para neutro, tensão na fase C para neutro. A tensão de fase que ocorre antes da falta vai ser chamada de E, que é a tensão pré-falta de sequência positiva. Então, não vão existir tensões de sequência negativa e nem tensões de sequência zero antes da falta, porque nós estamos supondo que o sistema ele é equilibrado, e sistemas equilibrados somente possuem componentes de sequência positiva. Para ilustrar um pouquinho melhor o processo de definição da corrente de curto-circuito fase terra, eu trago aqui um exemplo simples de um diagrama unifilar de um sistema de potência em que existem três máquinas síncronas. Esse sistema ele é suficientemente geral, generalizado, para que as equações deduzidas a partir dele sejam aplicadas a qualquer sistema equilibrado, independentemente de sua complexidade. Essas figuras aqui apresentadas, elas são as redes de sequência do sistema anterior. Então, foi inserido aqui um ponto P no sistema anterior, onde é o local da falta do curto-circuito. E aqui estão apresentados os circuitos de sequência positiva, negativa e zero. A partir desses valores de sequência positiva, negativa e zero, nós podemos calcular quais são os valores das componentes de sequência, tanto de impedância positiva, negativa e zero, por meio do equivalente de Thevenin de cada uma das sequências. Então, vão ser utilizados esses valores equivalentes de Thevenin, tanto de tensão de sequência positiva, quanto de impedância de sequência positiva, negativa e zero, para definirmos qual que é o valor da corrente de curto-circuito fase terra. Bom, então, resumindo, cada circuito ele pode ser substituído pelo circuito de Thevenin equivalente entre dois terminais formados pela respectiva barra de referência e o ponto de aplicação da falta, como é apresentado nessas figuras aqui. A tensão interna do único gerador do circuito equivalente do nosso sistema que foi apresentado anteriormente, ele é definido como lá na tensão interna do circuito de sequência positiva, e é aquele valor E, que dá tensão pré-falta em relação ao neutro. Finalmente,
só como uma revisão das aulas anteriores, eu trago aqui as equações de transformação, né, de componentes ABC para componentes de sequência. Eu trago aqui a transformação de componente de sequência da corrente ABC para 0, 1, 2, né, componente de sequência, que nada mais é que a matriz de transformação inversa vezes as correntes ABC. Também trago aqui os valores da transformação da tensão de 0, 1, 2 de sequência para ABC. Além disso, eu trago aqui a definição das tensões de sequência. Então, a tensão de sequência 0 é igual a menos Z0 vezes Z0, sendo que Z0 nada mais é que a impedância de sequência 0 equivalente do circuito. V1 vai ser a tensão de sequência positiva pré-falta menos a impedância de sequência positiva vezes a corrente de sequência positiva. E, finalmente, V2, que é a tensão de sequência negativa, é igual a menos Z2 e 2, que é a impedância de sequência negativa vezes a corrente de sequência negativa. Então, passamos agora para a dedução da corrente, da equação da corrente fase terra. Então, o nosso sistema aqui vai ser composto da seguinte maneira. Aqui está apresentada as tensões de cada uma das fases, VA, VB e VC, as correntes de cada uma das fases e o que ocorreu aqui foi uma falta entre a fase A e a terra. E aqui nós podemos notar que existe a presença de uma impedância de falta. Isso foi inserido para deixar a equação final mais genérica possível, que no caso de uma falta fase terra não franca, aquela que existe uma impedância de falta, nesse caso nós vamos considerá-la nessa equação. Se for uma falta franca, não existe uma impedância, somente vamos levar o valor de ZF a zero. Baseado nessa figura aqui, nesse diagrama trifilar, nós podemos definir as condições de contorno da falta fase terra. Então, nesse caso, a corrente IA aqui, que sai da fase A e vai para a referência, vai ser definida como sendo a tensão na fase A dividido pela impedância de falta. E não existe nenhuma corrente circulando nem na fase B, nem na fase C, por não serem fases faltosas. Portanto, IB é igual a IC, que é igual a zero. O primeiro passo é definir quais são as correntes de sequência de acordo com as condições de contorno definidas anteriormente. Aqui está apresentada a transformação dos componentes ABC para as componentes de sequência para as correntes. Então, aplicando aqui as condições de contorno, ou seja, IB é igual a IC é igual a zero, nós vamos encontrar que I0 vai ser igual a I1, que vai ser igual a I2. E esses valores vão ser iguais a IA dividido por 3, que devido aqui à nossa condição de contorno, a primeira condição de contorno, vai ser igual a VA dividido por 3 vezes ZF. Podemos encontrar o valor de VA por meio dessa equação aqui matricial. Então, VA nada mais é que V0 mais V1 mais V2. E sabendo aqui dessas relações de tensões de sequência, nós podemos encontrar os valores aqui, substituir os valores de V0, V1 e V2, e com a equação anterior, que foi definida no slide anterior, nós podemos substituir aqui VA por 3 vezes ZF vezes I0. Então, jogando aqui esses valores, nós vamos observar que I0 vezes 3ZF, que foi tirado ali do VA, é igual a menos E0 e 0, que nada mais é que V0, mais E, que é a tensão pré-falta, fase terra, E menos Z1 vezes I1. Então, esses dois termos aqui é a tensão V1, como nós podemos observar aqui, menos Z2 e 2, que é aqui a tensão de sequência negativa. Portanto, desenvolvendo essa equação que acabamos de obter e aplicando a igualdade das correntes de sequência, que já foi definida anteriormente,
nós podemos concluir que I0 é igual a I1, que é igual a I2, que é igual à tensão pré-falta, dividido pela soma de todas as impedâncias, Z1 mais Z2 mais Z0, mais 3ZF. Então, as correntes de sequência são facilmente calculadas para a condição de curto-circuito fase terra. Encontrando agora a corrente de falta fase terra na fase A, nós podemos observar que a corrente IA, que é a única que existe aqui, vai ser igual à soma, né, de todas essas correntes, que é I0 mais I1 mais I2. Como I0 é igual a I1, que é igual a I2, nós podemos fazer que IA, que é igual à corrente de curto-circuito monofásica, é igual a 3 vezes I0, ou 3 vezes I1, ou 3 vezes I2, uma vez que são todos o mesmo valor. Portanto, a corrente de curto-circuito monofásica é igual a 3 vezes a tensão pré-falta, dividido por Z1 mais Z2 mais Z0, mais 3ZF. Como foi falado anteriormente, que se for uma falta franca, se não tem uma impedância de falta, basta eu retirar esse termo aqui, né, levar o ZF a zero, que ficaria 3E dividido por Z1 mais Z2 mais Z0. Somente um lembrete muito importante, que aqui essa tensão pré-falta aqui é uma tensão de fase, uma tensão fase neutro. Somente a título de curiosidade, eu mostro aqui a mesma metodologia aplicada para as demais fases, chegando ali nos valores de componentes de sequência de curto-circuito. Aqui nós podemos notar que para a fase B, para uma falta na fase B, como nós podemos observar nesse diagrama, esses aqui são os valores das componentes de sequência, que são basicamente diferentes devido à multiplicação do nosso operador A quadrado e A. E aqui também é apresentado um valor de curto-circuito da fase C. Isso aqui é só a título de curiosidade, geralmente é utilizado uma falta na fase A para simplificar os cálculos. Porém, aqui, caso vocês queiram calcular faltas nas outras fases, a única diferença que vai ser na corrente de curto-circuito final vai ser mais em relação angular e não o módulo do valor da corrente de curto-circuito. As conexões de rede de sequência na forma apresentada na figura, ou seja, eu estou conectando aqui, estou desenhando as redes de sequência positiva, negativa e zero, e estou conectando elas em série, onde eu saio aqui do ponto da falta e conecto a referência da próxima sequência. Então, saio aqui do ponto da falta da sequência positiva e conecto na referência da sequência negativa. Saio do ponto da falta da sequência negativa e conecto a referência da sequência zero. E, finalmente, saindo do ponto da falta da sequência zero, eu retorno para a referência de sequência positiva. Conectando dessa forma aqui os circuitos de sequência, nada mais é que um modo conveniente de memorizar as equações para a solução de faltas fase terra diretas, sem nenhuma impedância de falta, porque todas as equações necessárias elas podem ser determinadas a partir da conexão das redes de sequência. Então, eu consigo verificar aqui o valor da corrente de curto-circuito, que nada mais é que a tensão na fase A, fase neutro, né, dividido pela soma das impedâncias aqui, e assim eu consigo calcular qual que é o valor de A1, A2 e A0, que são os mesmos valores, e eu consigo determinar também quais são os valores de tensão de sequência, VA1, VA2 e VA0. Então, isso aqui é somente uma forma de memorizar a equação já apresentada. Para ilustrar melhor a aplicação do cálculo de curto-circuito fase terra, nós vamos resolver o seguinte exemplo. Então, o que diz o exemplo? Determine a corrente subtransitória do gerador e as tensões entre linhas, tensão fase-fase, para condições subtransitórias no momento em que ocorre uma falta entre uma linha e a terra nos terminais do gerador.
quando ele estiver funcionando em vazio com a tensão nominal. Então, aqui são apresentados os dados do gerador. Ele possui potência nominal de 20 MVA, tensão fase-fase de 13,8 kV, reatância subtransitória de eixo direto de 0,25 pu na base desse gerador, reatância de sequência negativa de 0,35 pu e reatância de sequência zero de 0,1 pu. Aqui o neutro do gerador ele é solidamente aterrado, então não existe impedância entre o neutro e a terra. Primeiramente, nós vamos calcular o valor da corrente de falta. Para isso, basta utilizarmos essa equação para determinarmos quais são as componentes, valores das componentes de sequência, IA0, IA1 e IA2. Aqui, nós vamos definir como a tensão na fase A, fase A neutro, como sendo 1 pu. Então, essa minha tensão, EAN aqui, vai ser igual a 1 pu. Então, jogando os valores, eu vou ter 1 dividido por 0,25 mais J0,35 mais J0,1 mais 3 vezes 0, uma vez que existe uma falta sólida, uma falta franca. Isso foi porque eu não falei nada no exercício. Como não foi falado nada, eu vou assumir aqui como sendo uma falta franca. Portanto, a componente de sequência 0, que é igual a positivo e negativo, é igual a menos J 1,4286 pu. Definido o valor da componente de sequência, nós podemos calcular qual que é o valor da corrente de curto-circuito monofásica em pu, que vai ser 3 vezes o valor de IA0. Então, nós vamos obter em pu a corrente de curto-circuito monofásica de menos J 4,2857. A corrente base do sistema, de acordo com os dados fornecidos, é igual a 836,7395 amperes. Portanto, o módulo da corrente de curto-circuito monofásica, eu vou pegar o valor do valor em pu, 4,2857, vezes o valor da corrente base do sistema. Nesse caso, a corrente de curto-circuito monofásica, o módulo dela em amperes é igual a 3.586 amperes. Passamos agora a calcular as componentes simétricas de tensão para definirmos as tensões fase-terra e depois fase-fase. Então, a definição das tensões de sequência são essas aqui. VA0 é igual a menos Z0 e IA0, VA1 é igual a E, que é a tensão pré-falta, menos Z1 e IA1, e V2 é igual a Z2 vezes IA2. Então, jogando os valores do exercício, nós vamos obter o seguinte resultado. VA0 é igual a menos 0,1429, VA1 é igual a 0,6429 e VA2, sequência negativa, é igual a menos 0,5. Isso tudo em pu. Aqui encontramos, então, os valores das componentes de sequência. Vamos passar agora para ABC das tensões fase neutro. Então, VA, VB, VC vai ser a nossa matriz transformação, vezes VA0, VA1, VA2. Joguei aqui os valores e nós vamos encontrar, então, as tensões fase neutro. As tensões fase neutro, então, são essas aqui. VA é igual a 0, a VB é igual a 1,0127, ângulo de menos 102,22, e VC é igual a 1,027, ângulo de 102,22 positivo. Isso tudo em pu. Notem que aqui foi encontrado o valor da tensão fase terra. Nós pedimos lá no exercício a tensão fase-fase. Para calcularmos os valores das tensões fase-fase, basta eu pegar aqui. VAB vai ser igual a VA menos VB, VBC é igual a VB menos VC, e VCA é igual a VC menos VA. Então, aqui são atribuídos os valores que nós já encontramos. Fazendo os cálculos, nós vamos obter que VAB é igual a menos 1,0127, ângulo de menos 102,22 graus. VBC, que é uma tensão
fase-fase, que não envolve a fase A, onde aconteceu a falta. Ficou com uma sobretensão, nós podemos notar aqui, de 1,9795, ângulo de menos 90 graus. E VCA é igual a 1,0127, ângulo de 102,22 graus positivo. Isso aqui tudo, né, está em PU. Nós precisamos passar para volts. Nós definimos lá no início do exercício que a tensão fase neutro da fase A seria a tensão de 1 PU, que seria nossa tensão base. Portanto, né, nós precisamos calcular qual que é o valor da tensão base. Nós sabemos que a tensão fase do sistema é de 13,8 kV, então a tensão base do sistema vai ser 13,8 dividido por raiz de 3, obtendo 7,9674 kV. Com o valor da tensão base, nós podemos encontrar os valores das tensões de linha em volts, ou no caso aqui, quilovolts. Então, multiplicando aqui os valores em PU pela base, nós vamos obter aqui VAB é igual a 8,07, ângulo de 77,78, VBC é igual a 15,77, ângulo de menos 90 kV, e VCA é igual a 8,07, ângulo de 102,22 graus kV. Nós podemos notar que, sabendo que a tensão inicial era de 1 PU, ou seja, a tensão normal fase-fase de 13,8 kV, ocorreu uma pequena sobretensão na fase BC e aqui nas tensões de fase AB e CA existiu uma subtensão. Esse diagrama de fases aqui nos mostra muito bem o que eu acabei de falar. Então, aqui estava o sistema antes da falta equilibrado e o sistema após a falta, em que as tensões, né, que envolvem a fase A, VAB e VCA, elas diminuíram bastante, e a tensão VBC, o que ocorreu foi uma pequena sobretensão. Esse é o comportamento normal de curto-circuitos fase terra, principalmente quando acontece um curto-circuito franco. E também podemos notar muito claramente a diferença de um sistema equilibrado de um sistema desequilibrado. Passamos agora a falar a respeito da impedância de sequência zero no PAC. O PAC nada mais é que o ponto de acoplamento, normalmente, né, da concessionária. Por que isso deve ser mencionado? Por que nós estudamos isso? Porque esses são os dados que geralmente são fornecidos pela concessionária. Quando eu vou fazer uma nova instalação, eu preciso fazer alguns estudos, por exemplo, os estudos de proteção. A concessionária vai fornecer quais são os valores de potência de curto-circuito trifásica e monofásica no PAC. Então, nós podemos notar aqui que é definido no Brasil o valor da potência de curto-circuito trifásica como sendo raiz de 3 vezes a tensão de linha vezes a corrente de curto-circuito trifásica, ou 3 vezes o valor da tensão fase neutro vezes o valor da corrente curto-circuito trifásica. De forma similar, isso ocorre também com a impedância de curto-circuito monofásica. Então, SCC monofásico é igual a raiz de 3 VL vezes ICC monofásico, ou 3 vezes a tensão de fase vezes a corrente de curto-circuito monofásica. Com essas informações, nós podemos deduzir como definir o valor da impedância de sequência zero com os valores, né, de potência de curto-circuito trifásica e zero. Então, aqui, né, anteriormente, já foi definido que a corrente de curto-circuito monofásica é igual a 3 vezes o valor da tensão de fase neutra, dividido pela soma das impedâncias de sequência. Ou também, por analogia, nós podemos utilizar o termo esse valor, né, em tensão de linha, que é raiz de 3 vezes VL, dividido pela soma das impedâncias. Fazendo aqui o ZCC, ou seja, a impedância de curto-circuito monofásica igual ao módulo da soma das impedâncias, e substituindo o seu módulo na potência de curto-circuito monofásica, nós vamos encontrar que a potência de curto-circuito monofásica vai ser igual a 3 vezes VF
vezes 3VF sobre ZCC 1φ aqui. Então, desenvolvendo essas equações, nós podemos concluir que a impedância de curto-circuito monofásica é igual a 3VL ao quadrado sobre ZCC 1φ aqui. Ou, se eu for utilizar a tensão de fase, vai ser igual a 9 vezes VF ao quadrado dividido pelo nosso ZCC 1φ. Para um curto-circuito franco, que é o que acontece no caso de definição da impedância de curto-circuito, porque a impedância de curto-circuito é para uma corrente de curto-circuito sem nenhuma impedância, ou seja, ZF é igual a zero, e também fazendo Z1 igual a Z2, ou seja, a impedância de sequência positiva igual a impedância de sequência negativa, que ocorrem muitas das vezes, elas geralmente são próximas, e ainda considerando todas as impedâncias com o mesmo ângulo, nós podemos definir que o ZCC1φ, né, é igual a 2 vezes o Z1 mais o Z0. E essa aproximação ela é possível de se fazer, uma vez que geralmente esses valores de impedância aqui, elas são reatâncias puras, geralmente. Dessa forma, isolando a impedância de sequência zero e substituindo a impedância equivalente do sistema para um curto-circuito monofásico, nós vamos ter a seguinte relação. Então, o Z0, isolando ele aqui, vai ser igual a raiz de 3VL dividido pela corrente de curto-circuito monofásica menos 2Z1. Ou, então, 3 vezes VF dividido pela corrente de curto-circuito monofásica menos 2Z1. Então, esse aqui é o valor de Z0 em ohms, uma vez que eu tenho o valor da corrente de curto-circuito monofásica. Esses valores podem ser também definidos em PU, o que vai nos trazer uma vantagem. Então, da definição do sistema da potência de curto-circuito monofásica em PU, nós temos que a potência de curto-circuito monofásica em PU é a potência de curto-circuito em MVA, né, em VA, dividido pela potência de curto-circuito trifásica base. Então, a base de potência ela é utilizada tanto para a potência de curto-circuito trifásica como para a potência de curto-circuito monofásica. Nós sabemos também que a corrente de curto-circuito monofásico em PU é a corrente de curto-circuito monofásica dividido pela corrente base de curto-circuito trifásica, que são compartilhados também. Nesse caso, fazendo um desenvolvimento, nós podemos concluir que o ICC em PU é igual ao SCC monofásico em PU. Ainda fazendo a impedância de sequência zero em PU, nós podemos determinar da seguinte maneira. Então, o ZCC1φ em PU nada mais é que o ZCC1φ dividido pela impedância base trifásica, porque é a mesma impedância base. Fazendo o desenvolvimento disso aqui, nós podemos concluir que o ZCC1φ em PU é igual a 3 dividido por SCC1φ em PU, que é igual a 3 dividido por ICC1φ em PU. Isolando a reatância de sequência zero, ou a impedância de sequência zero, nós vamos obter que o Z0 em PU é igual a 3 dividido pela impedância, pela potência de curto-circuito em PU, menos 2 vezes a impedância de sequência positiva em PU, que é igual a 3 dividido pela corrente de curto-circuito monofásica em PU, menos 2 vezes a impedância de sequência positiva em PU. Para ilustrar melhor, nós vamos fazer o seguinte exemplo. Bom, seja as potências de curto-circuito fornecidas pela concessionária no PAC como sendo SCC trifásico, né, a potência de curto-circuito trifásico igual a 100 menos J 1500 MVA ou 1500,33 ângulo de menos 86,20, além da potência de curto-circuito monofásico igual a 100 menos J 800 MVA, que é igual a 806,23 ângulo de menos 82,87. Assumindo a potência base de 100 MVA, nós precisamos agora determinar Z1, Z2 e Z0 no PAC. Então, Z1 é igual a Z2, que é igual a 1 dividido pela potência de curto-circuito trifásico. Isso nós já estudamos em aulas passadas. Portanto, Z1
é igual a Z2, que é igual a 0,004425 mais J 0,06637. E passando isso para a forma polar, nós vamos observar que Z1 é igual a Z2, que é igual a 0,06652, ângulo de 86,2 graus. Com o valor de Z1, que é igual a Z2, né, nós podemos calcular o Z0. Então, o Z0 vai ser 3 dividido pelo valor da potência de curto-circuito monofásica em PU menos 2Z1. Então, Z0 vai ser igual a 3 dividido. Aqui nós podemos observar que está sendo calculado o valor da potência de curto-circuito monofásica em PU, uma vez que eu dividi aqui por 100, menos 2 vezes o valor de Z1 que encontramos anteriormente. Portanto, o Z0 vai ser igual a 0,2394, ângulo de 81 graus. Então, com o valor da potência de curto-circuito trifásica e monofásica, assumindo, né, Z1 igual a Z2, nós podemos facilmente calcular qual que é o valor de Z1, Z2 e Z0. Bom, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês. Façam as atividades que estão postadas lá no Moodle. Elas valem tanto parte da nota final de vocês, quanto a presença na semana. Muito obrigado pela atenção e até mais.